Olá, este é o Literatura Miojo e hoje falaremos sobre a obra O Caso dos Denunciantes Invejosos, uma introdução prática às relações entre direito, moral e justiça, com texto original de Lon L. Fuller e comentários e novas opiniões de Dimitri Dmoulis. Olha, parece que temos um tema denso hoje, hein? A gente vai mergulhar num dilema ético, jurídico, bem complexo. Com certeza. É uma obra que pega um caso hipotético, mas, assim, com raízes muito fortes em eventos reais do século XX, né? Nazismo, outras ditaduras. E o Fuller, que já era conhecido pelo caso dos exploradores de cavernas, usa de novo essa tática, né? Um caso inventado para provocar a gente a pensar sobre o que é justo, o que é direito. Exatamente. Ele nos joga num país que, depois de uma fase democrática, cai num regime autoritário, o dos camisas púrpuras, e o mais interessante, ou talvez assustador, é que no papel a Constituição, as leis, elas continuam lá, formalmente. Mas só no papel, né? Isso. Na prática, o regime instala o terror. Eles distorcem a interpretação das leis, criam regras secretas do nada, usam a violência sem dó para perseguir quem discorda. Juízes ou colaboram ou são coagidos, alguns até assassinados. E anistia, só para quem era do partido, claro. Que cenário! E aí que entra o problema central do livro, os tais denunciantes invejosos, Exato. Pessoas comuns, vizinhos, colegas de trabalho. que usavam o sistema para se vingar. Vingança pessoal mesmo. Muitas vezes sim. Denunciavam outros por coisas que em tempos normais seriam triviais, sabe? Ouvir rádio estrangeira, fazer uma crítica ao governo entre quatro paredes, ou, até um exemplo bizarro do livro, ter mais ovos em pó do que o permitido. Ovos em pó. Nossa! Pois é. Só que essas pessoas sabiam que, naquele regime dos camisas púrpuras, uma denúncia dessas, por mais boba que parecesse, podia significar pena de morte para a vítima. Pesado. E aí o regime cai, a democracia volta e a sociedade fica com essa bomba na mão, né? Exatamente. A pressão popular é enorme. O que fazer com esses denunciantes? Eles agiram sob a lei da época, certo? Por mais horrível que ela fosse. Punir agora não seria usar uma lei retroativa? Algo que a própria democracia condena? É o grande dilema. Mas, por outro lado, deixar impune. Como fica a injustiça imensa que as vítimas sofreram? Ignorar tudo isso? É essa encruzilhada que o Fuller explora com as opiniões de 5 deputados fictícios. E o Dmoulis, depois, ainda joga mais lenha na fogueira com outras 5 visões. Certo, então vamos começar a desembrulhar isso. As primeiras 5 soluções, as dos deputados do Fuller. A primeira opinião Bem direta, né? Não fazer nada. Qual a lógica? é a defesa da segurança jurídica, basicamente. O primeiro deputado argumenta assim, olha, gostemos ou não, aquelas leis dos camisas púrpuras eram as leis válidas na época. Os denunciantes seguiram essas leis, Mesmo sendo leis perversas. mesmo sendo. Ele diz que se o novo governo, com a moral de agora, punir atos que eram legais lá atrás, vai estar agindo igualzinho aos camisas púrpuras, desrespeitando a legalidade do passado. É o princípio do não há crime sem lei anterior. Mesmo que pareça injusto, tem que respeitar a forma da lei para garantir a estabilidade jurídica. Entendi a lógica, mas é difícil engolir, né? Deixar passar atos tão cruéis só por causa da forma da lei. Mas aí vem a segunda opinião. E o curioso é que ela chega na mesma conclusão: não fazer nada. Só que por um caminho completamente diferente. Como assim? É quase o oposto, né? O segundo deputado olha para o regime dos camisas púrpuras e diz: aquilo não era um sistema legal de verdade. Era o caos, anarquia, terror puro, uma guerra de todos contra todos com uma fachada de governo. Então, se não era lei, Os atos dos denunciantes não foram nem legais, nem ilegais. Aconteceram num vácuo, fora do direito. Tentar julgar aquilo com base na lei seria como, sei lá, tentar aplicar o código de trânsito na selva. Não faz sentido. A sugestão dele é: melhor esquecer esse pesadelo, virar a página, porque não tem ferramenta jurídica para lidar com isso. Nossa, 2 conclusões iguais por razões totalmente contrárias. Uma diz:
Era lei, respeite. A outra diz: não era lei, esqueça. E agora, o terceiro deputado tenta achar um caminho no meio disso. Exato, ele busca o meio termo. Argumenta que nem tudo no regime era podre. Pessoas casaram, fizeram contratos. A vida continuou em muitos aspectos, que não tinham a ver diretamente com a repressão política. Certo, nem tudo era ilegalidade pura. Isso. Então ele propõe separar as coisas. Onde a ideologia do regime claramente distorceu a justiça, aí sim, o novo governo deve agir. Ele foca nos casos mais óbvios de maldade, de denúncia por motivo torpe. Tipo aquele exemplo que você deu do cara que denuncia o marido da amante. Exatamente. Nesses casos de denúncia feita claramente para causar a morte por vingança pessoal, ele sugere usar o Código Penal comum, que formalmente nunca deixou de existir, e tratar como homicídio. O denunciante usou o Estado como arma para matar. Parece uma solução mais palatável, mas ele mesmo admite que é difícil, né? Provar essa intenção. Diferenciar quem denunciou por maldade de quem denunciou por medo, por convicção fanática. Precisamente. E essa dificuldade de ficar escolhendo quais casos punir é a crítica principal do quarto deputado. Ele acha que essa seleção caso a caso é perigosa. Seria um tipo de camiso-purpurismo às avessas. Como assim? O novo governo estaria escolhendo quais leis e julgamentos do passado são válidos e quais não são, com base no que ele acha justo agora. Isso também seria arbitrário e minaria a segurança jurídica. Então, qual a solução dele? Ele defende uma abordagem mais legalista, digamos assim. Se é para punir, tem que ser feito dentro do Estado de Direito. Propõe criar uma lei nova específica para os denunciantes invejosos depois de um estudo cuidadoso. Essa lei definiria o crime, as circunstâncias, as penas apropriadas. Seria uma resposta clara do legislativo e não ficar forçando a barra para encaixar em leis antigas, como a de homicídio, que não foram pensadas para isso. Opa, peraí. Criar uma lei nova para punir atos que aconteceram antes dela existir? Isso não é justamente a tal da lei retroativa que todo mundo critica? O princípio da legalidade que o primeiro deputado defendeu? Exatamente, você pegou o ponto. E essa é a objeção central do quinto deputado. Ele diz que fazer uma lei retroativa é usar uma das armas mais odiadas dos próprios camisas púrpures. Seria uma contradição para o novo regime democrático. E ele tem outras críticas práticas também, né? Sim, ele questiona como é que se define inveja numa lei, de forma objetiva. E como julgar hoje se as penas da época eram desproporcionais. Ele lembra que o regime enfrentava a resistência, talvez na ótica deles o rigor se justificasse. Então, qual a saída para ele? Se não pode deixar impune, não pode selecionar, não pode criar lei nova. A solução dele é a mais radical de todas, e bem polêmica. Ele diz: o governo não devia fazer nada, oficialmente. Deixa a coisa rolar na sociedade. Ele sugere que a vingança popular, linchamentos, já estariam acontecendo de qualquer forma. Deixar a população fazer justiça com as próprias mãos. Basicamente. Ele acha que o governo deveria lavar as mãos, não entrar nesse labirinto moral e jurídico de julgar o passado. Assim, o novo Estado não se sujaria tentando aplicar uma justiça retroativa ou seletiva. Uau! Que leque de opções, hein? E nenhuma parece perfeita. Deixar passar parece errado, punir com lei nova parece errado, escolher quem punir é complicado, deixar rolar vingança é assustador. Fuller realmente nos deixa num beco sem saída aparente. Totalmente. E é nesse ponto que o Dimitri de Mullis entra na segunda parte do livro. Ele pega todo esse debate e conecta com a discussão bem real sobre justiça de transição. Justiça de transição. Como as democracias lidam com o legado de ditadura, certo? Isso. Pensa na Alemanha pós-nazismo ou depois da queda do Muro de Berlim, com os julgamentos dos guardas que atiravam em quem tentava fugir, os chamados Mauerschützen. O que fazer? Anistia geral, punição exemplar, criar comissões da verdade. E como lidar com os argumentos de defesa dos acusados? Eu só cumpria ordens, era a lei da época. Entendi. De Mullis atualiza o debate e ele traz mais 5 opiniões representadas por professores. Quem começa essa nova rodada? Começa com o professor Golden Age. Ele defende uma visão que a gente chama de moralismo clássico,
ou jusnaturalismo. A ideia central dele é: existe uma justiça com J maiúsculo, uma moralidade que está acima das leis humanas. Um direito natural. Exato. Se uma lei positiva criada pelo Estado é profundamente injusta, como as leis dos camisas púrpuras que permitiram aquelas atrocidades, ela simplesmente não é direito de verdade. Perde a validade jurídica por ir contra essa justiça fundamental. Para ele, ius, direito, tem que vir justiça, justiça. Então, para os denunciantes e juízes colaboradores, Eles cometeram crimes contra essa ordem moral superior e devem ser punidos com base nesse direito justo e eterno, não importa o que a lei formal da ditadura dizia. é uma visão com apelo moral forte. Mas quem define o que é essa justiça fundamental? Não abre margem para a subjetividade e insegurança jurídica, que era a preocupação do primeiro deputado lá atrás. Exatamente, essa é a crítica que outras correntes fariam. E uma delas vem com o professor Wendelin, que adota uma postura mais realista e pragmática. Ele meio que joga um balde de água fria nessa ideia de uma justiça objetiva flutuando por aí. O que o realismo defende, então? Para os realistas, direito é o que acontece na prática. É o que os juízes decidem. E essas decisões são influenciadas por tudo: política, sociedade, interesses, até o humor do juiz naquele dia. A verdade jurídica, no fim, é a decisão final, a coisa julgada. E como ele aplica isso ao caso dos denunciantes invejosos? Ele propõe não punir pensando nas consequências práticas, na utilidade social. Ele lembra que, goste-se ou não, o regime dos camisas púrpuras teve algum apoio popular. Sair punindo todo mundo agora poderia ser visto como vingança, gerar mais instabilidade e mais conflito. Então é melhor focar no futuro. Isso, focar na pacificação do país, olhar para frente, mesmo que signifique deixar algumas injustiças do passado sem resposta penal. É uma visão bem focada nas consequências da decisão. Entendi. Bem diferente do idealismo moral do Golden Age. E a próxima visão da professora Steen traz uma perspectiva feminista e de direito internacional. Como isso entra na discussão? A professora Stinde traz duas críticas importantes. Primeiro, ela aponta o viés masculino no debate. Usa aquele exemplo do amante que denuncia o marido. A mulher ali é só um objeto na disputa entre os homens, né? Ela argumenta que o direito, mesmo parecendo neutro, muitas vezes esconde ou reforça estruturas patriarcais. Certo. E a partir do direito internacional? Esse é o argumento principal dela. Ela diz que as leis dos camisas púrpuras, ao preverem pena de morte para crimes banais, violavam tratados internacionais de direitos humanos que o país provavelmente tinha assinado, como o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos. Ah, então não era só uma questão de justiça abstrata, mas de ilegalidade perante normas internacionais. Exatamente. O problema era a ilegalidade do próprio sistema. Ela usa um termo alemão, Systemunrecht, que significa algo como injustiça sistêmica. O sistema em si era ilegal perante o direito internacional. Por isso a proposta dela não é só sair caçando os denunciantes individuais. Mas o que então? Ela sugere aproveitar a transição para fazer uma reforma profunda no sistema jurídico, limpar não só os entulhos óbvios da ditadura, mas também o machismo e outras injustiças estruturais que já existiam antes ou foram reforçadas. Propõe uma condenação formal do regime e uma comissão ampla para reformar as leis, focar menos nos bodes expiatórios e mais na reforma sistêmica. Bem interessante essa abordagem mais ampla, focada no sistema e no direito internacional. E o professor Sateni? Ele segue a linha de um filósofo chamado Dworkin, né? O que isso significa? Ronald Dworkin defende o interpretativismo. Para ele, o direito não é só um monte de regra escrita como querem os positivistas, nem só o que o juiz decide, como dizem os realistas. É uma prática de interpretação. O juiz, ao decidir, tem que buscar a melhor leitura possível das leis e da história jurídica, sempre à luz de princípios fundamentais da comunidade. Dignidade, liberdade, igualdade. É como se ele tivesse que contar a melhor história possível sobre o direito daquela sociedade. Isso. Dworkin usa a metáfora do romance em cadeia. Cada juiz é um autor que tem que escrever um capítulo que faça sentido com os anteriores e leve a história adiante de forma coerente com os valores da obra. O professor Sateni aplica isso ao caso.
Os denunciantes invejosos pegaram as regras formais e as usaram de um jeito que claramente violava os princípios básicos da comunidade. Eles instrumentalizaram o direito para fins criminosos. E qual a consequência disso para ele? Punição. Sim. Devem ser punidos usando o Código Penal comum, homicídio, etc., através da teoria da autoria mediata. Autoria mediata. O que seria isso simplificando? É quando alguém comete um crime usando outra pessoa, ou neste caso, a máquina do Estado como um instrumento. O denunciante usou o juiz e o carrasco dos camisas púrpuras como ferramentas para eliminar seu inimigo. Satinini, inclusive, critica a Alemanha pós-nazista por ter absolvido muitos juízes. Por quê? Porque ele acha que esses juízes também falharam em seu dever de interpretar o direito de acordo com os princípios fundamentais, aplicando leis obviamente corruptas e injustas. Eles também deveriam ter sido responsabilizados. Entendi. Uma visão que tenta integrar regras e princípios morais na interpretação do direito. E, para fechar essa rodada, temos a professora Bernadotte. Ela vem com um positivismo crítico, na linha de Kelsen. O que isso quer dizer? O positivismo na linha de Kelsen separa radicalmente direito e moral. Direito é a norma criada por quem tem poder para criar, e ponto. Se ela é justa ou injusta, boa ou má, isso é outra discussão. Não afeta a validade jurídica dela. A professora Bernadotte parte daí. Então ela discorda totalmente do Golden Age e do Satene sobre princípios e justiça? Sim, ela rejeita a ideia de valores universais pairando sobre a lei. Vê a sociedade como um campo de batalha de interesses e o direito como a expressão do poder que venceu, podendo ter qualquer conteúdo, até imoral. Portanto, as leis dos camisas púrpuras, por mais terríveis, eram um direito válido na época. E os denunciantes? Agiram legalmente, segundo as normas formais vigentes. As motivações deles, inveja, medo, são irrelevantes para o direito moderno, que julga o ato, não a intenção escondida na cabeça da pessoa. Então, para ela, também não se deve punir, como o primeiro deputado. Não exatamente. A solução dela não é jurídica, mas política. Ela argumenta que a queda da ditadura foi uma ruptura radical, uma revolução, que criou um novo poder constituinte. Esse novo poder, representado pela Assembleia Nacional, pode politicamente decidir lidar com os colaboradores do regime anterior. Como assim, lidar politicamente? Ela acha que a Assembleia pode impor sanções se achar conveniente para marcar a ruptura com o passado e pacificar o país. Mas, e aqui está o ponto crucial, ela sugere que não sejam sanções penais retroativas para não cair na mesma prática da ditadura, mas sim sanções políticas. Que tipo de sanções políticas? Por exemplo, suspender os direitos políticos dessas pessoas, não poder votar, não poder ser eleito por um tempo. E isso seria feito por um ato da própria Assembleia, um ato de poder constituinte, que estaria acima da Constituição e não poderia ser questionado pelos tribunais. É uma solução pragmática, que reconhece a validade formal do direito passado, mas dá ao novo poder político uma ferramenta para lidar com as consequências, sem usar o direito penal retroativamente. Ufa! Que viagem por tantas ideias diferentes, 10 opiniões, 10 lógicas distintas, é quase um resumo das grandes correntes do pensamento jurídico, né? Exato. O livro funciona como esse mapa. Tem o positivismo focado na lei posta, deputado 1, Bernadotte. Tem o justnaturalismo focado na justiça ideal, Golden Age. O realismo focado na prática e nas consequências, Wendelin. E as visões críticas ou que tentam sínteses, como a feminista internacionalista da Sting ou o interpretativismo do Satenin. Isso. Sem falar nas soluções mais radicais, né? Anarquia ou vingança popular. Isso. Cobre um espectro bem amplo das formas de pensar o direito. Então, no fim das contas, o que a gente tira disso tudo? Qual é a grande questão que fica ecoando? Fica muito clara a complexidade daquela pergunta inicial. O que fazer quando a lei de ontem foi a ferramenta da injustiça? Não existe resposta fácil, nem única, nem perfeita.
Cada caminho que a gente viu tem implicações profundas sobre como a gente entende o que é o direito, qual o papel do juiz, o peso da segurança jurídica versus a busca por justiça e, principalmente, como uma sociedade consegue lidar com traumas do passado para construir um futuro. E o de Moyes, no final, no livro, meio que devolve a pergunta pra gente, né? Depois de conhecer todas essas opiniões, qual seria a sua decisão? Como justificar punir? Com base em quê? Ou como justificar a impunidade? Por respeito à lei da época, por uma decisão política de anistia? A reflexão é nossa. Esse foi o Literatura Miojo, rápido, mas com gosto de quero mais. Todas as terças e quintas-feiras, às 10 horas, uma obra nova. Curtiu? Então procure a obra original, O Caso dos Denunciantes Invejosos, e experimente a leitura completa dos argumentos e das diferentes visões sobre direito, moral e justiça.